Bem, parece que Moscou foi longe demais. O Azerbaijão solicitou bases militares da Turquia em seu território em meio ao escândalo com a detenção de azerbaijanos na Rússia e ao crescente confronto entre Baku e Moscou. No Azerbaijão, houve um apelo sério e público para a criação de uma base militar turca no país em meio à crise diplomática com a Rússia. E o que é significativo? O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, já amanhã, 4 de julho, fará uma visita oficial ao Azerbaijão, inclusive para discutir essa ideia. É significativo que, se a Turquia instalar uma base militar no Azerbaijão, será a primeira base de um país da OTAN em mais um flanco da Rússia, agora no Cáucaso do Sul. Nesse contexto, o Ministério das Relações Exteriores da Rússia subitamente começou a afirmar que o conflito está se prolongando demais e que chegou o momento de estabelecer a paz. No Ministério das Relações Exteriores da Rússia foi declarado que as relações entre a Rússia e o Azerbaijão têm caráter de aliança estratégica, o que, cito, provoca ressentimento em certas forças e o desejo de atrapalhar a parceria entre Moscou e Baku. Dizem que forças externas querem criar desavenças entre o Azerbaijão e a Rússia, e não os agentes de segurança russos que brutalmente matam azerbaijanos na Rússia. Meu nome é Alexei Petty, hoje é 3 de julho, no calendário. Vamos discutir esse tema, que é bastante interessante e revelador. Antes de começarmos, peço que você se inscreva no canal, deixe um like, escreva qualquer comentário e não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News. O link está na descrição deste vídeo. Lá publicamos notícias em tempo real assim que chegam. Então, Eldar Namazov, ex-chefe da administração presidencial durante o governo de Geydar Aliyev, pai do atual presidente do Azerbaijão, pediu publicamente a criação de uma base militar turca no Azerbaijão em meio à crise diplomática com a Rússia. E, aliás, não é só ele que está pedindo isso. No espaço público do Azerbaijão, cada vez mais se fala que já está na hora, como dizem, de trazer as tropas da OTAN para o país, para que os russos nem sequer pensem em se mexer contra eles. Quando falam em tropas da OTAN, querem dizer uma base militar da Turquia, como membro da Aliança do Atlântico Norte. Namazov declarou que Baku enfrenta uma pressão crescente, tanto da Rússia quanto do Irã, países que ele caracterizou como uma ameaça direta à soberania do Azerbaijão. E, de fato, agora há pressão lá, inclusive da Rússia. Aqui a situação com o Irã é clara. O Irã ataca o Azerbaijão por causa de seus laços com Israel. Aqui é importante notar que esses apelos surgiram após a morte, em 27 de junho, de 2 cidadãos do Azerbaijão, durante uma operação policial russa em Ekaterimburgo, uma operação que Baku chamou de assassinato por motivos étnicos. Esse ato de violência por parte dos russos provocou uma série de medidas de retaliação por parte do Azerbaijão, incluindo a prisão de cidadãos russos, a suspensão de intercâmbios culturais bilaterais e o fechamento de representações da mídia russa em Baku. Além disso, o Azerbaijão agora pretende fechar completamente as escolas de língua russa e acabar totalmente com o ensino em russo. E hoje Namazov disse, cito, no futuro próximo é necessário tomar uma decisão sobre o estabelecimento da maior base militar turca da região, no Azerbaijão. Para os vizinhos que não entendem, parte dessa base será suficiente para atender uma população de 250 milhões de pessoas. Ela pode até ser alugada para nosso outro aliado, a Força Aérea do Paquistão, que possui armas nucleares. Como vocês podem perceber, essa proposta reflete uma mudança de humor na comunidade estratégica do Azerbaijão, onde cada vez mais vozes pedem que Ankara desempenhe um papel mais destacado na garantia da segurança, de modo geral no sul do Cáucaso. O Azerbaijão claramente sentiu que agora é o momento certo para pressionar. O papel da Turquia na região cresceu consideravelmente após a guerra em Nagorno-Karabakh em 2020. Bem, e o Irã continua em conflito com Baku por causa dos corredores de transporte e das ligações de defesa entre Israel e Azerbaijão. É significativo que o próprio Ilham Aliyev declare publicamente que a ideia de uma base militar turca permanente em solo azeri ainda é prematura. Aliyev, nesse contexto, lembra da declaração de Xuxa de 2021, assinada pela Turquia e Azerbaijão, que inclui uma cláusula de assistência militar mútua em caso de agressão externa. Além disso, está claramente estabelecido lá que são 2 povos, um exército. Uma frase assim, então, se for necessário, os azerbaijanos lutarão pela Turquia e os turcos pelo Azerbaijão. Naquele momento, o Azerbaijão ficou sob a proteção militar direta de um país membro da OTAN. Mas, como dizem, existe o lado público e existe o lado não público.
Por exemplo, coincidiu que, enquanto Aliyev diz que não haverá nenhuma base militar, mas coincidiu que amanhã, 4 de julho, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, fará uma visita ao Azerbaijão. Erdogan participará oficialmente da 17ª cúpula da Organização de Cooperação Econômica em Hankendi, mas é óbvio que Aliyev e Erdogan, claro, também vão discutir a questão da tensão entre Baku e Moscou, assim como o aumento da influência da Turquia nessa região. E aqui surgiu um momento mais do que revelador. Hoje, no Ministério das Relações Exteriores da Rússia, depois de uma onda de ameaças contra o Azerbaijão por parte dos propagandistas russos, declararam que já está na hora de fazer as pazes. A assessora de imprensa do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Mashka Zaharova, de repente declarou ao vivo no programa do propagandista Solovyov que as relações entre a Rússia e o Azerbaijão têm um caráter de aliança estratégica, o que provoca ressentimento e o desejo de certas forças de atrapalhar a parceria entre Moscou e Baku. Não devemos permitir que isso aconteça. Questões problemáticas existem na interação com qualquer sujeito, seja nas relações internacionais, seja na vida privada. A questão é como resolvê-las. As relações russo-azerbaijanas têm um significado profundo. Esse é o nosso período histórico de comunidade quando fomos parte de um único Estado. Essa é uma história profunda da nossa interação, dos contatos entre as pessoas, dos desafios históricos que enfrentamos juntos. E é significativo que na televisão do Azerbaijão falem exatamente sobre isso, mas em um contexto completamente diferente. Em Baku, lembram aos russos que já está na hora de esquecerem a União Soviética, e o fato de que, em algum momento, os azerbaijanos foram forçados a entrar na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, portanto não pode haver discussão sobre laços históricos. A televisão do Azerbaijão declara abertamente: russos, sejam sensatos e compreendam que o Azerbaijão é um Estado independente há mais de 3 décadas. Que União Soviética, que comunidade histórica, todo mundo esqueceu, não existe mais isso. O país já é totalmente diferente, nem vale a pena considerar isso. Porém, as inquietações de Moscou agora são plenamente compreensíveis. Primeiro, os russos gritavam que era preciso punir os azerbaijanos, mas quando a situação ficou perigosa, começaram a dizer que já era hora de fazer as pazes. E a própria possibilidade do surgimento de infraestrutura militar turca ou ligada à OTAN no sul do Cáucaso é um sinal de que a Rússia está ficando cercada. Ainda em 2021, quando Ankara e Baku assinavam a Declaração de Xuxa. No Kremlin, declararam que quaisquer tentativas da Turquia de criar uma base no Azerbaijão causariam preocupação especial e exigiriam medidas para garantir a segurança nacional da Rússia. Mas agora é 2025 e a Rússia simplesmente não tem forças suficientes para fechar também esse trecho da fronteira. Por isso, gritar agora sobre garantir a segurança nacional, bem, não é conveniente. O Kremlin não vai dar conta disso. Mas será que esses apelos de Moscou vão parar Erdogan? Muito provavelmente não. A preocupação e o medo de Moscou agora são especialmente agudos, considerando a participação da Turquia na OTAN e sua política externa cada vez mais assertiva, incluindo a crescente presença militar na Síria, no Iraque, na Líbia e no Cáucaso, e agora também no Azerbaijão. Esse passo vai redesenhar completamente o mapa da segurança regional, claramente não a favor da Rússia. Pelo que já se observa hoje, os conselheiros militares turcos já estão cooperando de perto com as forças do Azerbaijão. Desde a guerra de 2020, os exercícios conjuntos já se tornaram algo rotineiro. A indústria de defesa de Ankara, incluindo a venda de drones e a transferência de tecnologias, tornou-se um pilar fundamental da modernização militar do Azerbaijão no pós-guerra. Moscou não fez nada a respeito e não conseguirá fazer. Mas também há sinais indiretos de que Erdogan agora simplesmente vai expulsar Putin de mais uma zona de influência. Lembro que não faz muito tempo Erdogan recebeu em Istambul o primeiro-ministro da Armênia, Nikol Pashinyan. Isso é um sinal de que a Turquia se vê como o principal mediador político na região, expulsando completamente a Rússia de seu papel tradicional. O Azerbaijão também declarou o fechamento de todas as escolas de língua russa no país, diminuindo significativamente a influência da Rússia na região. Claro que agora, em Moscou, garantem que sim, o Azerbaijão não vai a lugar nenhum, porque o Azerbaijão está muito ligado economicamente à Rússia. Dizem que Baku é dependente demais de Moscou. Então, para onde Baku iria? Mas aqui, Erdogan pode jogar uma carta muito inteligente a seu favor,
O Azerbaijão sempre foi formalmente considerado um parceiro júnior da Rússia, com Baku sendo muito dependente de Moscou. Mas então, por que Baku está se comportando de forma tão ousada agora? O que Baku está arriscando e por que Baku está disposto a aumentar a tensão? E é aqui que está o mais interessante. O volume de comércio entre a Rússia e o Azerbaijão em 2024 foi de 4,8 bilhões de dólares, quase 5. O Azerbaijão vendeu produtos de 1,20 bilhões de dólares para a Rússia e comprou no valor de 3,6 bilhões. Parece que a dependência é óbvia. Em 2024, a Rússia foi o terceiro maior parceiro comercial do Azerbaijão, atrás da Itália e da Turquia. As exportações russas para o Azerbaijão são principalmente petróleo, gás, derivados de petróleo e metais preciosos. O Azerbaijão exporta principalmente frutas e legumes para a Rússia, além de plásticos. E à primeira vista, o Azerbaijão claramente depende da Rússia de forma quase crítica, enquanto a Rússia não depende tanto do Azerbaijão. Mas isso é só à primeira vista. Por exemplo, a exportação russa de petróleo e gás através do Azerbaijão aumentou significativamente. Sabe quando? Depois que a Rússia perdeu o acesso a uma parte significativa do mercado europeu após a invasão em grande escala na Ucrânia. O Kremlin vai se apegar fortemente a esse mercado, pois não há como substituí-lo. Mas isso nem é o principal. Primeiramente, boas relações com Baku são cruciais para Moscou nas áreas afetadas pelas sanções internacionais. Por exemplo, o Azerbaijão está entre os países pelos quais a Rússia pode receber bens de uso duplo, que são necessários para seu complexo militar e industrial, após o início da guerra em grande escala da Rússia contra a Ucrânia. A Turquia quase dobrou as compras de bens de uso duplo no Ocidente e fornece esses produtos para vários países vizinhos da Rússia, incluindo o Azerbaijão. Ao mesmo tempo, como descobriu o jornal em sua investigação, o Azerbaijão não reflete volumes comparáveis de importação em suas estatísticas. Os produtos parecem se perder em algum lugar. A Turquia compra, repassa para o Azerbaijão, mas o Azerbaijão não registra isso e eles desaparecem. Na verdade, muito provavelmente toda essa produção acaba indo para a Rússia. Além disso, no Azerbaijão é agora criticamente importante para a Rússia no trânsito de mercadorias no comércio com o Irã e os países do Golfo Pérsico, porque é justamente através do Azerbaijão que Moscou transporta mercadorias pelo corredor de transporte norte-sul, que é uma rota ferroviária que conecta a Rússia ao Oceano Índico através do Irã. Também está em pauta o aumento do comércio de gás. No início do ano também foi discutida uma opção em que o Azerbaijão aumentaria o fornecimento de gás à União Europeia através do sistema de transporte de gás da Ucrânia, enquanto para consumo interno compraria o volume correspondente de gás da Rússia. Ou seja, ganha-ganha. Agora imagine se o Azerbaijão fechar todas essas brechas para Moscou, nem que seja por um mês, apenas por um mês. Para o Kremlin, isso seria uma catástrofe. Por isso, Erdogan e Aliyev podem agora implementar qualquer projeto que quiserem e Moscou nem vai reclamar em resposta. Só esses propagandistas do Kremlin vão gritar sobre nacionalistas azerbaijanos, nada além disso. Antes, Moscou podia ditar as regras lá, quando tinha acesso a praticamente todos os mercados do mundo. Mas agora Moscou depende mais do Azerbaijão do que o Azerbaijão depende de Moscou. Por isso, aqui eu deixo reticências. Deixe sua opinião e conclusões nos comentários abaixo. Inscreva-se no canal, ative o sininho e deixe o like. Por hoje é só. Cuidem-se. Tchau a todos.